bora lá, o perrengue do dia. Qual é o perrengue do dia? O perrengue do dia é o checkmate que você vai dar nas suas dívidas. E como é que você vai dar esse checkmate? Eu vou te explicar. Onde você vai chegar? Se você conseguir dar esse checkmate, você vai chegar numa liberdade financeira. Você vai se livrar do endividamento. Então, olha só. As dívidas, elas são muito pesadas, como se fosse uma corrente que vai te aprisionar sonhos, vai te sufocar, ou você não vai ficar bem, você vai sempre ter problemas de relacionamento e cobranças diversas, SMS, telefonemas. Então, olha só, o que você vai fazer? Como é que é o checkmate para a saída das dívidas? Você tem o poder nas suas mãos de quê? De realizar essa jogada. Para quê? Para você sair do endividamento. Você vai ter que dar um checkmate no seu endividamento e mudar a sua vida para melhor. Então, olha só. O que você tem que ter? Você tem que ter muita estratégia para você reconquistar essa paz, essa tranquilidade. E daí o que acontece? Você vai reescrever a sua vida financeira. Mas eu vou te dar o quê? Alguns passos, algumas sugestões para ajudar você a sair do endividamento, como se fosse uma estratégia de um jogo de xadrez. Aquela música que eu coloquei na postagem do Game Over, que é o checkmate do xadrez, que fala a música Up, que fala que você muitas vezes está de joelhos e com muita fé e com muito esforço, você vai sair desse lamaçal. Agora eu que estou falando, o lamaçal das dívidas, depois você vai ficar por cima, com muita fé, com muito esforço, com muita constância e muito trabalho. Você vai encarar esse tabuleiro de frente, que é esse endividamento sufocante. Então, como é que você vai fazer? Olha só, primeira coisa, você não tem que se sentir culpado, você tem que ter clareza da sua situação. Sempre você tem que ter clareza. Você tem que listar suas dívidas, os tipos de dívida, cartão de crédito, cheque especial, essas coisas todas. Conhecer juros e tudo mais. Aí o que acontece? Você vai ter uma visão panorâmica do seu endividamento. E por mais assustador que essa visão panorâmica seja, não tem problema. Porque você sabe na fria que você se meteu, como se fosse um jogo de xadrez. Você tá ali, o cara tá comendo as suas peças, os seus peões, e ali você tá se lascando, perdendo o jogo. Você tem que mudar esse jogo a seu favor. Então o que acontece? Você vai se planejar melhor. Você vai tentar o quê? Pegar uma situação aonde você vai ter uma estratégia, vamos dizer assim. Então, conhecer suas dívidas. Segunda coisa, você vai ter um orçamento rigoroso, aprender a fazer lista de compras, ver o que você precisa, o que é prioritário. Porque se você ficar jogando dinheiro fora em outras coisas que você não precisa, às vezes você compra lá um produto que você tem muito na sua casa, você podia estar comprando outros, que você depois tem que comprar outras coisas, a compra sai mais cara e sobra menos dinheiro para quitar dívidas e para comprar bens essenciais. Então você tem que ter uma boa lista de compra, você precisa ter um orçamento rigoroso, você tem que economizar água, luz, essas coisas que são gastos que você não vai conseguir se livrar, você vai só diminuir. E aí o que acontece? Você vai transformando essa economia em munição para você pagar os débitos. Então, cada real economizado é tipo um peão no tabuleiro de xadrez avançando em direção à vitória. E essa vitória, você vai ter um compromisso mensal de sempre estar tendo clareza e um orçamento rigoroso. No quê? Nos seus gastos. E aí o que você vai fazer? Você vai ter, você tem a clareza, você tem o orçamento rigoroso, lista de compras. Aí o que você vai ter? É como se você tivesse um mapa em mãos. Você vai ajustar esse orçamento, você vai ajustar os seus gastos, bens essenciais, principalmente. E daí o que você vai cortar? Você vai cortar esses luxos que às vezes você não precisa naquele momento para você ter dinheiro sobrando para você pagar a conta. Então, o que acontece? Qual é o terceiro movimento? Um movimento muito importante. Cair fora das compras por impulso. Talvez seja uma das coisas que as pessoas mais gastam dinheiro e o dinheiro vai nessa direção. E ele devia estar indo para outra direção. Que direção? A direção de você estar comprando melhor e você estar economizando, reduzindo o gasto. E daí o que acontece? Você vai tendo uma satisfação porque você vai conseguindo
manter o mês sem ele estar no negativo no seu orçamento, nas suas contas, vai sobrando dinheiro. Aí você vai trocar essa satisfação do impulso imediata por uma satisfação a longo prazo, mas você está vendo que você não está fechando o mês com negativo, você está conseguindo pagar mais coisas, mais produtos. Então você vai trocar esse prazer momentâneo, como eu falei, acabei de falar, por uma satisfação duradoura. Depois o que você tem que fazer? Esperar sempre 24 horas quando você for fazer um gasto importante, porque você, muitas vezes, no período de 48 horas, você deixa de comprar coisa. E o que você faz? Você vê que você não precisava tanto daquilo e você precisa de outras coisas. Um movimento muito importante também é a renda extra. Você diminui gastos, aumenta a renda e você vai conseguindo quitar as coisas, os seus gastos. Aí o que acontece? Muitas vezes você já reduziu muito, você chegou no seu limite e o que você faz? Como eu acabei de falar, a renda extra. Depois, o que você vai fazer? Você vai para reserva de emergência. Esse dinheiro que sobra, você não vai gastar com outras e outras coisas. Você vai fazer uma reserva de emergência para quitação de dívidas. Claro, tem que quitar dívida com estratégia. Não adianta você pagar, às vezes, cartão de crédito, se você tem um bem em garantia que você pode perder ele de forma imediata. Então você tem que ver a escala de prioridade das suas dívidas, quais as mais importantes e a menos importante. As menos importantes, teoricamente, você pode deixar para depois, mas é você que vai escolher, porque as dívidas são suas, não são minhas, e cada um tem um tipo de compromisso diferenciado. E você, fazendo esse tipo de situação, o que você vai fazer? Você vai fazendo, tipo assim, um planejamento muito estratégico da sua vida financeira. Você conhece a sua vida financeira, você tem orçamento rigoroso, você não está mais comprando por impulso, você está fazendo renda extra e você está desenvolvendo o quê? Uma reserva de emergência. É o básico do básico para você começar a sair do endividamento. E essas jogadas, é como se fosse um jogo de xadrez. Você vai desenvolvendo tudo isso, coloca suas despesas numa planilha, num caderninho, você vai vendo que você às vezes está comprando muito, por exemplo, um produto de limpeza e você sempre tem ele estocado, então você não precisa tanto desse produto, você precisa de outras coisas que você poderia do outro lado estar gastando menos. Então o que acontece? Você desenvolvendo como se fosse um jogo de xadrez, o que acontece? Você vai pegando toda a sua situação e o seu orçamento. E aí você vai reduzindo os seus gastos, você vai fazer melhores escolhas, você vai começar a planejar pagar dívidas que você nunca tinha pago e você vai aos poucos arrumando a sua situação. Então você vai movendo as peças do seu orçamento, as peças dos seus gastos, você vai vendo tudo e aos poucos você vai arrumando a sua vida financeira. Esse é o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo que fala: elimine as suas dívidas como se fosse um jogo de xadrez. Para quê? Para você ir como um jogo de xadrez. Você vai planejando as coisas aos poucos. Você gostou do nosso vídeo? Segue a nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, nosso canal Vidas e Talentos. Muito obrigado.